Não poderia falar de outro assunto a não ser de quem? De Jesus, né? Estou sem retorno. Falar dele, da pessoa, do homenageado, né? Lembra, tia Lourdinha, a gente tinha uma música, uma vez eu compus uma música que falava assim, todo mundo fica animado. Você lembra? Lembra? Todo mundo fica animado quando vem chegando o Natal. Todo mundo fica animado quando vem chegando o Natal. Bolinha, estrelinha e uma roupa linda, carrinho, boneca e uma bicicleta. Mas no Natal tudo que interessa é o aniversário de Jesus. Uma música que eu compus. Na verdade, na hora que eu falei roupa, era uma árvore linda. Mas depois a gente descobriu algumas coisas aí. Não é esse o assunto de hoje. Os irmãos já sabem, né, o que a gente estuda sobre essas questões das festas, né? Algumas festas realmente. Quem sabia aqui que carnaval é uma festa católica? Quem sabia? Carnaval é uma festa católica. Como assim? Uma bandalheira então, é uma festividade que precede a quaresma, que precede os 40 dias de jejum, de oração, de come só, né, peixe. Então, antes, vamos fazer tudo o que tiver que fazer. E aí depois a gente entra num processo de santificação, que são a quaresma, que são 40 dias que os católicos, né, falam. Então, assim, tem muitas festas que nós estamos acostumados, mas elas têm origem pagã. E essa data comemorativa de 25 de dezembro, ela é uma festa que ela é muito anterior a próprio Jesus. Ela remonta à Babilônia, que se comemorava a festa do sol, né? Solstício de inverno. E no ano 300, quando Constantino se converteu, há controvérsias que Constantino era um imperador romano. Quando ele se converteu, ele transformou o Império Romano no Império cristão, nominalmente cristão. Então, por isso que hoje a igreja chama a igreja, né, católica, chama a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa do Império Romano, quando Constantino, por um tempo foi uma facilitação, os cristãos deram uma folga, né, os cristãos, porque até o ano 300 o cristão morria muito, perseguido, assassinado por conta da fé, porque o cristão acredita num Deus único, e os pagãos achavam absurdo e perseguiam os cristãos. Até que se Constantino, dizem por pressão, porque a maioria das pessoas estavam começando a se converter, e houve uma pressão política. E aí, irmãos, foram agregados alguns costumes do paganismo que eles tinham. Então, por isso que do paganismo politeísta, romano, grego, né, greco-romano. Então, a cultura greco-romana, com seus deuses, com suas deusas, né, muita coisa foi agregada ao cristianismo, adaptado. Então, por exemplo, existia uma rainha, chamava Rainha dos Céus, que era Diana, Rainha dos Céus. Aquela que aparece naquele empresa de filmes, né, com uma tocha para cima, que é a Estátua da Liberdade em Nova York. Então, assim, essa deusa era muito adorada, o paganismo babilônico. Depois foi adaptada para Diana. E aí, quando entrou Constantino no ano 300, aí foi colocado Maria para representar, para continuar esse costume. Então, eles continuaram com os mesmos costumes, adorando estátuas e passaram a comemorar esse solstício de inverno, que para nós é verão, né? Porque 25 de dezembro aqui já está bem calor, né? Se não fosse ar-condicionado, a gente estaria todo aqui morrendo. Mas aí você fala, pastor, e aí? E essas coisas que tem, o Papai Noel e tal. Então, aí são personagens que foram sendo agregados, mas personagens também igualmente
da feitiçaria. Por exemplo, Papai Noel, você sabe que é lógico, cada cultura tem o seu, né? Cada um tem o nome. Por exemplo, nos Estados Unidos é Santa Claus. Então, vários, né? Na França é Noël, né? Cada lugar tem um costume. Mas é um gnomo, se você vê mesmo o tipo de roupa que ele usava. Antes era verde, não era vermelho. Esse vermelho aí foi a Coca-Cola, que foi uma campanha da Coca-Cola que... mas ele era verdinho, então ele era um gnomo, um elfo, né? Fala, um elfo, ser da natureza. Aí você fala assim, pastor, e aí, a gente não comemora? Irmãos, a gente está aqui, a gente... Fala para o teu irmão israelita se ele gosta de festa. Pergunta para ele se ele gosta de churrasco, de carne, de estar junto com os irmãos, dar risada, contar piada, jogar truco. Pergunta aí para o teu irmão cristão aí se ele gosta Nossa, então a gente fica, né? Então todo motivo que tem Páscoa, a nossa Páscoa é comemorada, correta, a gente comemora a Páscoa, comemorar a morte de Jesus e tal. E a gente comemora, irmãos, o fato de Jesus ter nascido. E é uma tremenda oportunidade de nós falarmos de Jesus, né? Apesar de a mídia não falar mais dele, só falar de presente, de Noel, né? Esse personagem de Noel foi colocado até no erro, até para esquecer o personagem que está se comemorando na nossa cultura o aniversário de Jesus. Então, comemore o aniversário de Jesus, aproveite para falar, você sabia que Jesus não nasceu no dia 25? E é verdade, não nasceu mesmo, essa é uma data, provavelmente ele nasceu em outubro, setembro, outubro, segundo os estudiosos, por conta do tempo, né, que os pastores estavam fora. Então, em 25 de dezembro, em Israel é muito frio, então não seria possível os pastores estarem no campo, né? Nesse período todo mundo ficava recolhido, caía neve, então não confere. Mas em outubro, sim. Tem vários relatos aí. O recenseamento que Maria participou, isso está registrado historicamente com documentos. Não foi em 25 de dezembro, mas a gente comemora por causa dessa adaptação. Pastor, então o que eu devo fazer? O que você deve fazer, irmão? Festeje, convide as pessoas para ir na tua casa, né? Eu estava lá na quitanda, estava a irmã lá comprando, né? Aí eu falei, querida, quiser, vai lá em casa, convide todo mundo, né? Agora, depois que eu passei a morar numa casa mesmo, eu só fiquei endoidei. Tinha um dia lá que tinha 200 pessoas na minha casa, os vizinhos que acharam legal. Então, eu quero ficar junto, irmão, porque no céu nós vamos ficar juntos. Fala para o teu irmão assim, você vai morar comigo, viu? Não sei se vai ser no mesmo condomínio, mas a gente vai morar junto. Fala para o teu irmão assim, você vai morar comigo. Então se trata de ficar legal agora. Porque no céu não entra gente chata. Fala para o teu irmão assim, no céu não entra gente chata, não entra gente insuportável. Então você não vai. Nem corintiano, né? Ai, meu Deus, tá vendo? Pode falar, já começa a manifestar. Enfim, irmãos, o que eu quero focalizar hoje é a pessoa de Jesus. E como você, como cristão, deve abordar. A pergunta é, você conhece Jesus? Você conhece a pessoa de Jesus? Você tem estudado esse personagem que é simplesmente a pessoa mais importante de toda a história da humanidade, a pessoa mais importante da tua vida? Se você não tem Jesus como a pessoa mais importante da tua vida, então você não pode dizer que você é cristão. Então, uma pessoa que se diz cristã, Jesus tem que ser a pessoa mais importante, a prioridade, aquele que mais ouvimos, aquele que mais acatamos. Então, fala aí para o teu irmão assim, uma vez Jesus perguntou assim, quem sou eu? Então, pergunta para o irmão assim, quem é Jesus para você? Responde a ele com uma frase. Irmão, você está numa roda de pessoas
de várias filosofias, de vários tipos de pensamento. Todo mundo fala alguma coisa, fala, eu sou kardecista, eu sou católico romano, eu sou evangélico, budista. Enquanto você está falando de religião, está todo mundo falando, legal, isso aqui é importante, todos nós, né? Todos nós, né? Todos nós. É importante todo mundo ter uma religião. Mas você quer ver, fica esquisita a conversa quando você fala a palavra Jesus. Está estranho o som aí? Tá bom o som? Tá bom? Tá aqui, tá zero, viu? Estou ouvindo nada, estou tendo que gritar aqui que não. Quando você fala a palavra Jesus, aí, faz assim, ó, experimenta uma conversa, fala assim, Jesus, que Jesus tal, e olha para a mão da pessoa. Por quê, irmãos? Porque esse personagem, porque Jesus é apresentado nas Escrituras como sendo o próprio, vou tentar de novo, com esse grupo não... Jesus é apresentado nas Escrituras como sendo o próprio Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, está conversando, mas por que Jesus, eu só falo de Jesus? Aí você fala, oxe, sai dele, né? Por quê? Porque as pessoas respondem, Jesus foi um profeta, Jesus foi um grande sábio, foi um grande pensador. Mas quando você fala assim, não, querido, Jesus é Deus. É Deus. E tem que ser adorado como Deus, tem que ser ouvido como Deus. Ele é Deus, porque as Escrituras dizem que Ele é Deus. Irmãos, nós estamos aqui para pregar aquilo que nós pensamos a respeito das coisas. Nós estamos aqui para pregar aquilo que a palavra de Deus fala sobre Jesus. E nós vamos ler a palavra de Deus muito hoje. Então, primeira coisa, no Novo Testamento mostra Jesus como Deus. No Velho Testamento fala do Messias, aquele que viria e teria característica de Deus, autoridade de Deus, chamado de Adonai no Velho Testamento, de Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, em Tito 2,13, eu quero que você leia junto, é importante que você abra a tua boca e leia unanimemente. Tem os textos aí, querido? Tem aí? Sim? Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande... Vamos lá, não. É isso? Não? Tito 2,13. Está Provérbios aí. É, bem parecido, mas... Aí. Vamos lá. Enquanto aguardamos a esperança e a manifestação do nosso grande e Salvador, quem? Algumas pessoas dizem, não, a Bíblia não mostra, né? Você lembra para a turminha que você falava que Jesus, não está na Bíblia que Jesus é Deus. Não está na Bíblia, está, e não é só aqui. Jesus é Deus. Fala assim, Jesus é Deus. Chega um TJ batendo, só fala assim, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Eu não sei o que, não. Jesus é Deus. Tem que ser adorado como Deus. No dia que Jesus nasceu, estava nascendo Emanuel, Deus conosco. Alguém que é 100% homem, 100% Deus. Ele morreu, ressuscitou e continua Deus, e continua homem. Isso é um mistério, porque no céu hoje habita um homem. Porque quando ele ressuscitou como homem, foi tocado como homem, e está no céu à destra do Pai como homem, e intercede pelos homens. Um homem intercedendo por homens. Os anjos falam assim, tem um homem aqui, tem um ser humano aqui, que é o nosso Senhor, que é o dono do universo todo. A Bíblia diz que por Ele foram feitas todas as coisas.
Em João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O verbo é Deus, Jesus é Deus. Jesus é apresentado na Bíblia com características divinas. Você sabe, irmãos, que existem, quem fez teologia sabe, que tem os atributos, dois tipos de, vamos lá, meus aluninhos aqui. Os dois tipos de atributos de Deus, então os comunicáveis e os incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Aqueles que os seres humanos podem ter, ou seres criados podem ter. Agora, existem atributos que ser humano não tem, porque foi criado. Então, alguns, subsistência própria, ele subsiste. Primeiro, eu só vou falar os textos aqui, depois você pede, eu vou mandar esse esboço para o pessoal da minha equipe, para o grupo. Aí depois, se você estiver interessado em estudar mais profundo, para você falar com seus amigos, e você vai ter acesso a esses textos, senão ia demorar muito. João 1, 4, 14, 16. Um ser onipresente. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Mateus 28, 20, 18, 20. Um ser onisciente. Tudo aqui Jesus, viu, irmão? Onisciente. João 4, 16, 6, 64. Mateus 17, 22, 27. Onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Aí vários textos. E possuidor de sempiternitude. O que é sempiternitude? O que é um ser sempiterno? É um ser que sempre existiu. Pastor, eu não entendo isso. Lógico que você não entende, nem você nem eu, porque nós somos seres cronológicos. Então, nós temos uma mentalidade que pensa num começo, meio e fim, ou eternidade. Mas não sempre existiu. Então, alguém vai perguntar assim, quem criou Deus? Então, Deus é um ser incriado. Ele sempre existiu. Na verdade, as coisas foram criadas por Ele. Vamos lá. Em momento nenhum ser espiritual permitia ser adorado. Teve uma oportunidade que João se prostrou diante de Miguel, o arcanjo Miguel. E o anjo falou assim, não faz isso, fica de pé. Se levante, porque eu sou servo igual a você. Mas quando as pessoas se prostravam diante de Jesus, ele nunca impediu, nunca falou, fica de pé, não se prostre. Ele deixava, porque era digno, era justo que as pessoas se prostrassem diante de Jesus, porque Ele é o único ser no universo digno de se prostrar. Nós não devemos nos prostrar diante de mais nada. Nós somos um povo que não se prostra diante de imagem, de seres humanos, nós nos prostramos diante somente de Deus. A não ser uns irmãos quando vai pedir a menina em casamento. Eu, quando fiquei noivo, não ajoelhei. Então, posso ajoelhar. A gente não se ajoelha diante de ser humano, a gente não se ajoelha diante de ninguém, de rei, de ninguém. Nós nos ajoelhamos diante do Senhor. E Ele permitia, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele dará culto, contudo aceitou adoração como Deus. Mateus 14, 33, 28, 9. Então, adora o Senhor. Vários textos incitam ou nos ensinam a adorarmos a Jesus. Os judeus que estavam cercando Jesus eram pessoas de profundas convicções religiosas. Irmão, um judeu, ele não se prostrava diante de nada e de ninguém. Eles tinham na sua histórias como, na sua cultura, né? A história como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou de Daniel, por não se prostrarem diante do rei, foram lançados na cova dos leões, na fornalha de fogo. Então isso é muito forte no coração do judeu. Mas quando diante de Jesus, eles se prostravam. Então, para um judeu se prostrar, é porque ele tem que ter convicção de que ele está diante de Deus.
Olha que Marta, uma amiga de Jesus, disse para ele: eu tenho crido, isso João capítulo 11, versículo 27. Foi aí? Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, na Trindade, Ele é uma das pessoas da Trindade. Deus, nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus que é Pai, Espírito Santo e é Filho. Deus, Ele se mostra, Ele se apresenta nas Escrituras como Deus triuno. Ele é um e Ele é três. É dessa forma, e Ele é o Filho de Deus. Ser humano nenhum, ou ser criado nenhum, pode ser filho de Deus, a não ser através de Cristo, o Filho. E quem pode... Agora, por que algumas pessoas não entendem assim? Porque para entender Deus como, Jesus como Deus, precisa haver revelação do Espírito Santo. Então, intelectualmente, não dá para entender Trindade, não dá para entender soberania de Deus, não dá para entender nada, e nem a divindade de Cristo. Jesus, ele fez essa mesma pergunta para os seus 12. E eles ficaram discutindo, mas teve Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus elogia e disse assim: não foi carne nem sangue que revelou, ou seja, não foi intelectualidade e nem a tua cultura, porque na tua cultura isso não é possível. Carne e sangue é isso, cultura, descendência, herança de família. Quem te revelou isso foi o próprio Pai que está no céu. Jesus, ele veio para mostrar o Pai. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado em Atos 7:59, está aparecendo aí? Eu não estou vendo, estou de costa. Diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, ao morrer, antes de dar o último suspiro, depois de estar sendo apedrejado, primeiro mártir cristão, ele entrega o seu espírito a Jesus. Irmãos, você entrega espírito para quem é Deus, o Criador do Espírito. Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Olha esse texto. Mas acerca do Filho. Quem é o Filho? Vamos lá, irmãos. Quem é o Filho? Jesus. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ou seja, Jesus, ó Deus, o teu trono é para sempre. Trono entre nós, trono do universo, trono da terra, trono do meu coração. Tem um texto em João 20:26, diz assim: estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé. Olha isso, irmão. Respondeu Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: por que me viste e cresce? Bem-aventurado nós que não vimos ele fisicamente, mas cremos. Fala para o teu irmão assim: você é bem-aventurado, que você não vê Jesus fisicamente, e você sabe. Quem sabe que Jesus está aqui agora? Então nós somos bem-aventurados. João 5,18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O fato dele dizer, eu sou filho de Deus, para nós, é filho. Mas quando a pessoa, o fato de Jesus, naquela época, para aquele contexto cultural, religioso, dizer, eu sou filho de Deus, ele estava dizendo que ele era igual a Deus, que ele
que quem visse ele, tanto é que depois ele afirma essas coisas, quem me vê, a mim vê o Pai. Em João 10, 30, ele diz o quê? Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Somos o mesmo, somos um. Você olha para mim, vamos lá. Você olha para mim, você está vendo? Você olha para o Pai, você está vendo? E quem tem um Pai e tem um Filho, recebe a revelação de quem? Espírito Santo. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras a partir do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos. Então, irmãos, a treta contra Jesus não foi porque ele pregou de sábado, nada disso. O problema do judeu com Jesus. Jesus, ele morreu por causa disso. O motivo jurídico que arrumaram para matar Jesus, esse que nós comemoramos hoje, esses dias do aniversário dele, que é Deus, é porque ele afirmava que ele era Deus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Qual a blasfêmia? Pois sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os inimigos de Jesus reconheciam que ele afirmava que ele é Deus. E é importante, irmão, que você fixe isso, porque você vai sair daqui hoje munido de um argumento poderoso diante dos seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, seus amigos do serviço, que falam que Jesus é tudo menos Deus. Porque ninguém ousa dizer que Jesus foi ruim, alguma coisa assim. As pessoas sabem que Jesus é um personagem que existiu, uma pessoa que existiu, porque é incontestável historicamente. Mas o problema não é o fato da existência dele. O problema é aquilo que ele falava que ele era. Amém? Então, irmãos, está muito claro que os inimigos reconheciam que ele falava dele como Deus, que os apóstolos dele, os discípulos dele, reconheciam ele como Deus, os anjos reconheciam ele como Deus, e ele mesmo se deixava reconhecer como Deus e se apresentava como Deus. Pois sendo tu homem, se faz Deus a ti mesmo. E aí continua, João 8,19 diz assim: se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Quem quer conhecer o Pai, conhece através de Jesus. Ele é a revelação do Pai. Quem me odeia, odeia o Pai. Ninguém pode dizer que eu amo Deus. Eu Deus, todos nós, não sei o que lá de todos nós. E não gosta de Jesus, ou não adora Jesus, ou não tem Jesus como centralidade da sua vida. Não pode dizer que crê em Deus, porque quem crê em Deus, quem crê no Pai, crê em Cristo. Quem ama o Pai, ama o Filho. Quem não ama o Filho, quem odeia o Filho, odeia o Pai também. Pergunta para uma pessoa assim: você ama Deus? Amo. Então você ama Jesus? Sim, eu amo, ele foi um grande homem. Não, ele não foi um grande homem, ele foi Deus, ele é Deus. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Se você odiar o Pai, odiar mim, ou não gostar de mim, e se você achar que eu sou um filósofo, então o Pai também é um filósofo. Dá para entender? A implicação é séria. João 5,23 diz assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honraram o Pai. Do modo porque honra o Pai. Quem não honra um filho, não honra o Pai que o enviou. Está bem claro, irmãos? Então, nós estamos diante de uma bifurcação aqui. Ou Jesus é Deus, ou ele é um louco, era um louco, ou ele é Deus, ou ele era louco, ou um canalha, uma pessoa que não presta. Que aquele que se apresenta como Deus, no mínimo,
um estelionatário, um enganador. Então não adianta o teu amigo, ou as pessoas, ou a sociedade, a cultura dizer, Jesus é um grande, isso aqui. Não, se ele não é Deus, então ele é mentiroso. Então uma pessoa que diz assim, Jesus é importante, Jesus é maravilhoso, mas ele não é Deus, então é contraditório, filosoficamente contraditório. Todos aqueles que creem em Jesus têm que crer nele como Deus. Se não quer crer como Deus, então está chamando Jesus de mentiroso, de enganador, ou de, na melhor das hipóteses, uma pessoa desequilibrada, como tem aqui no Brasil, tal de Henrique Cristo, que diz ser Jesus, que todo mundo só dá risada, todo mundo, né, reconhece uma esquizofrenia. Então ele é um mistificador, ou ele é verdadeiro, ou ele é Deus, ou ele é um mistificador, ou um maluco. Filósofo cristão C.S. Lewis, que teve uma época que ele era agnóstico, depois, diante das evidências da pessoa de Jesus, ele se converteu, ele teve que se render, e ele escreve o seguinte: cada um tem que fazer a sua escolha. Ou esse homem era, e é o Filho de Deus, ou então era louco ou coisa pior. E depois, C.S. Lewis acrescenta, você pode silenciá-lo julgando tolo, pode cuspir nele, matá-lo, julgando um demônio, ou então cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Não tem outra alternativa. Ou nos prostramos diante dessa pessoa, que o mundo todo deveria estar comemorando. Na verdade, pouco se fala de Jesus. Se você perguntar para alguma pessoa o que é Natal, o que significa Natal, aí, em geral as pessoas falam assim, é uma época de todos os povos, a família se reúne para comer panetone. Fala para o teu irmão assim, eu vou jantar na tua casa dia 24 para o dia 25. E ele continua, C.S. Lewis, mas não me venha com tolices condescendentes, afirmando ser ele um grande mestre humanista. Ele não nos deixou essa alternativa. Não era a sua intenção fazê-lo. Para o termo assim, Jesus não te deixou essa alternativa de achá-lo alguma coisa diferente do que ele afirmou ser. Ele afirmou ser Jesus, ser Deus. Aí vem a turma da ciência. Ciência, ciência, ciência. O que eles dizem a turma da ciência? Fala assim, mas me prova cientificamente que Jesus é Deus. Me prova cientificamente. Irmãos, a pessoa que fala isso é uma pessoa que ou não conhece a ciência, não sabe nada de ciência. O que é ciência? Ciência é o que é uma prova científica? É quando você consegue repetir um experimento em laboratório. E fatos históricos não dá para repetir em laboratório. Ou você confia nos relatos, nos documentos, naquilo que as pessoas falaram, nas testemunhas oculares, ou não. Então não é uma questão de comprovação científica. A gente comprova que o material é ferro, alumínio, que a temperatura é X, Y, se tal produto químico reage de tal forma, mas jamais poderíamos experimentar um fato histórico. Prova-me cientificamente que o Tarcísio Meira levantou a espada lá e falou independência ou morte. Tem prova científica, tem pessoas que estavam lá, no Ouvira do Ipiranga. Conhece a história aí? Quem conhece a história? Ouvira do Ipiranga, margens plácidas, o sol em coral, não é? O brado retumbante, o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Fala, né, o hino brasileiro fala do episódio lá. Como que nós sabemos que foi proclamada a independência do Brasil? Você estava lá, fala para você estava lá, querido? Quem tem certeza que Dom Pedro proclamou a independência? Quem tem certeza? Quem tem certeza? Eu tenho certeza. Isso está documentado, foi assinado. Pode não ter sido daquela forma, da forma que pintaram, da forma que os filmes vão apresentar, mas ele proclamou a independência. Tanto é que nós somos, não somos raios. Não somos portugueses. Não falamos
sotaque, somos português do Brasil. Não somos. Então, por quê? Porque a prova são os documentos, são os relatos. Então, a ciência não pode falar nada, a ciência não pode provar a existência de um homem, nem o que ele falou, e nem o que pode provar são os relatos, são os documentos, são os achados arqueológicos, e isso é fartamente, isso tem provas arqueológicas da existência de Jesus. O documento, irmãos, o documento jurídico da morte de Jesus, ele existe no Vaticano. Esse documento que levou Jesus à morte, isso existe. Assinado por Pôncio Pilatos. Tudo isso é prova. Os relatos das pessoas, o relato da ressurreição dele, mais de 500 pessoas viram ele subindo no céu. Um fato histórico, precisa no máximo 3 pessoas, 3 testemunhas dizer assim, não, isso aconteceu mesmo, eu estava lá. E muito mais do que 500. Então, Jesus não precisa ser provado com ciência química, nem matemática, mas com história e com... Irmão, eu estou falando argumentos não da fé, porque estou falando aquilo que você vai falar, aquilo que você pode dizer. Que nós cremos nesses relatos históricos pela fé. Mas cremos, a nossa fé, irmãos, não é uma fé tola. Não somos seguidores de conto da carochinha. A nossa fé é baseada em fatos. Eu estive em Israel, eu e a pastora estivemos em Israel, nós andamos pelos lugares onde as coisas aconteceram. Então, quando você vê na Bíblia lá, tal coisa aconteceu em tal cidade, aí você vê lá o nome diferente da cidade, mas lá está dizendo, essa cidade chamava-se tal cidade. Esse lugar, essa rua chamava tal rua. E a maioria conserva os mesmos nomes, os locais. Então, nós temos comprovação histórica, temos comprovação geográfica, com muita exatidão. Está chato essa aula aqui de história? Questão muito... É que não dá para falar, aleluia, glória a Deus, fato histórico. Aqui a gente é meio penteca, né? Gosta de... E os escritos bíblicos. A Bíblia, esse documento está no seu celular aí, no seu tablet ou no seu Bíblia de papel. É um documento. Está escrito. São pessoas que escreveram, foram testemunhas oculares. Olha só, um médico chamado Lucas, que não estava entre os 12, olha o que ele escreve. Ele é convocado por um tal de Teófilo, provavelmente um camarada rico, um mecenas, sei lá, alguém que investiu para que ele fizesse uma pesquisa, se aproveitando da inteligência, do preparo técnico desse homem, que era um médico também. E entre os judeus, irmãos, é importante você saber que naquela época os médicos já estudavam. O judeu, diferente da Europa, do que aconteceu depois, o judeu ele tinha médicos que estudavam medicina, os gregos, em escolas de medicina, logicamente com mestres. Então, Lucas era uma pessoa extremamente inteligente, como o apóstolo Paulo também, camarada formado, poliglota, falava tudo quanto é língua que você possa imaginar. Depois eu quero falar de Paulo também. Visto que, olha só o que Lucas, o médico, escreve. Começa o Evangelho de Lucas escrevendo dessa forma. Parece um jornal, né? Parece um jornalista honesto escrevendo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles o quê? Testemunhas oculares. Parece, né? Testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem.
Então, você vê aqui que o médico Lucas, cristão Lucas, ele está aqui relatando tudo o que aconteceu e ele colheu essas informações de pessoas que viram Jesus sendo tocado no lado, na mão, ressurreto, que viram Jesus subir aos céus, que viram Jesus curar enfermos, andar sobre as águas, que viram Jesus ressuscitar mortos, curar cegos e tudo quanto é forma. A Bíblia diz que se fossem relatados, se fosse colocar em livros tudo aquilo que Jesus fez, todo milagre, não haveriam livros que coubessem de tanta coisa que ele fez em 3 anos e meio de ministério. Que poderoso. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas da sua majestade. Fala o termo assim, a tua crença, fala assim, a tua fé não é uma crendice. Pastor, qual é a diferença de fé e crendice? A diferença é que a pessoa que diz assim, não preciso de prova. A pessoa que diz, ela é uma pessoa crédula, ela acredita em qualquer coisa que apresentar. Mas uma pessoa que tem fé, ela crê naquilo que existe. Nós queremos um Deus que existe, um Deus que nasceu, mesmo sendo dia 25, mas nasceu, cresceu. Aos 30 anos, começou o seu ministério, apresentou o reino do Pai. Diz assim, o reino do céu está entre nós. E morreu por nós, e derramou sangue por nós, para que nós fôssemos salvos. Esse é o Senhor Jesus. E Ele é verdade, Ele é real. Então nós não somos, eu tenho um sentimento, eu sinto uma coisa. Não, irmão, a gente sente porque a gente sabe que Ele existe, sabe. Nosso sentimento não é um sentimento tolo, um sentimentaloidismo. O que é o sentimentaloide? É um debilóide sentimental. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos, a base da nossa fé ela é firme. E isso nós vamos precisar, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Não sei quantas vezes que eu vou ter a oportunidade de subir nesse púlpito ou de estar falando com você. Não sei quanto tempo ainda nos resta até o momento em que não será possível. E tudo que você está aprendendo, você vai saber que Ele é real. E a prova é agora de nós provarmos isso. Através das nossas renúncias, quando nós renunciamos a alguma coisa que Ele não gosta, que Ele não quer que nós façamos, e nós, por sabermos que Ele existe e que Ele não gosta, a gente deixa de fazer. Ou em fazer algo que Ele quer que nós façamos, e por saber que Ele gosta, que Ele quer, que Ele ordenou, nós faremos, porque Ele é um ser pessoal que existe, está entre nós, é o Deus conosco, através do Espírito dEle. Jesus diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito aqui. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito é Ele, o próprio Deus entre nós, que habita em nós e entre nós. 1 João 3 diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João 19,35 diz, aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. Lucas 3,1 diz assim, no 15º ano do... Irmão, isso aqui é relato histórico. Isso aqui é relato histórico. Uma conversinha. Não é historinha de falar assim, era uma vez, num castelo dourado. Não, irmão, não tem nada disso. Nós não queremos em fábulas. Olha isso, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Tracônites e Lisânias tetrarca de Abilene. Olha quanta sugestão boa você colocar o nome do seu filho aí, né? Então, irmãos, aqui, relatórios com nome de gente, de imperadores, que pessoas que existem
existiram e que está lá registrado nos anais, nos documentos desses locais. Você vai ver, ultimamente tem sido achado pedras que as pessoas olhavam, né, e não viam nada nela, mas submetendo algumas chapas a processos químicos, a processos computadorizados, se reconhece inscrições que o tempo não conseguiu, a erosão não conseguiu apagar. E nesses relatos, nesses escritos, estão nome de personagens bíblicos, que somente a Bíblia tem. Então, tem os testes. Irmãos, talvez de todos o argumento mais forte seja o argumento dos apóstolos. Os apóstolos, quem sabe disso? Que todos os apóstolos, com exceção de João, foram assassinados. Quem sabe disso? Quem sabia disso? Fala para o teu irmão assim, pergunta assim, você sabe por que eles foram assassinados? Responde para o seu irmão, por que todos os apóstolos foram assassinados? E João morreu numa cadeia. Foram assassinados, irmãos, por causa da fé deles. Porque eles falavam que Jesus está frio, né? Fala para o Denis diminuir esse negócio, senão a pessoa vai morrer aqui. Tá ótimo, né? Eu estou curtindo demais. Quem já sofreu aqui já sabe. Desforrando, né? Irmãos, jamais alguém se deixaria matar. E não foram mortes assim, morreu, dá uma pancada na cabeça. Não, irmãos. Todos foram assassinados de forma violenta. Foram torturados e mortos. Uma coisa é você morrer por por uma mentira que você não sabe que é mentira, que você julga ser verdade. Agora, alguém morrer sabendo que é mentira? Então, esses homens, irmãos, todos eles, quando foram pegos, falam assim, nega Jesus. Fala assim, como que eu posso negar o meu Senhor? Como que eu vou negar aquele que me aceitou, que nunca me negou? Como que eu posso negar alguém que morreu por mim? Por que eu não morreria? E homens que tinham convicção de que em alguns minutos estariam com ele. Como Jesus disse ao ladrão que se rendeu a ele na cruz, disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabe por que a cidade de Santo André, sabe quem é o símbolo, qual é o símbolo da cidade de Santo André? Quem sabe? Qual é o símbolo da cidade de Santo André? Quem sabe, José? Qual é o símbolo? Na bandeira de Santo André tem um X. Não é o símbolo do Twitter novo, não. Chama Cruz de Santo André. André foi crucificado e a cruz dele não tinha esse formato, era de assim. Morreu crucificado. André crucificado. Mateus, morte pela espada. João, morte natural. O único que morreu naturalmente foi João. Mas morreu preso na ilha onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Tiago, filho de Alfeu, crucificado. Filipe, crucificado. Simão, crucificado. Tadeu, morto a flechadas. Tiago, irmão de Jesus, apedrejado. Tomé, transpassado por lança. Bartolomeu, crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, morte pela espada. Todos eles assassinados por conta de uma mentira que eles sabiam que era mentira, irmãos. Tinham convicção. Eles viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus atravessando a parede. E quando Tomé falou assim, Tomé, você não acredita, né? Então vem aqui, toca nas minhas feridas. Mostrou as mãos, ele tocou. Tomé era terrível, né? Tocou mesmo, né? E tocou no lado de Jesus. E viu que estava lá o ferimento. Eu sempre falo assim, por que Jesus
Era um fantasma? Não, ele é um ser humano. Mas como que ele, como ser humano, atravessou uma parede? Então, ele é um ser humano que tem uma natureza física glorificada. Amém? O que é uma pessoa? O que é alguém que tem um físico glorificado? É alguém que tem uma parte física que é superior à estrutura molecular da matéria. Então, não é que ele era uma fumacinha, um fantasminha. Na verdade, a parede era uma fumacinha diante dele. Ele é tão real, Jesus, e quem depois for glorificado como ele, quando nós subimos, nós temos, seremos tão reais que tudo se tornará menor ou de menos estrutura. E esse Jesus que foi glorificado subiu ao céu e eles viram, tocaram, sentiram, comeram peixe. Quem aqui não gosta de peixe? Aqui, levanta a mão aqui. Não gosta de peixe, pode levantar a mão. Então, o peixe que Jesus faz, você ia gostar. Imagina Jesus fazendo um peixe. E é engraçado que Jesus, toda vez que ele queria curtir, ele queria estar junto, ele sempre tinha uma comidinha, né? Era cordeiro, ou era peixe, ou era pão, vinho. Por isso que crente come que nem uma coisa, né? E o pessoal fala, nós não bebe, né? Não enche a cara, mas a gente come muito. Irmãos, se Jesus não ressuscitou, então toda a nossa fé também é vã. Ele ressuscitou, ele nasceu numa manjedoura, foi perseguido, Herodes tentou matá-lo, Maria e José tiveram que sair correndo no meio da madrugada, fugir, porque depois que ele nasceu em Belém, porque Satanás, através dos governantes, aliás, irmãos, nunca fiquem tendo esperança em governo, com coisas, irmãos, porque a Bíblia diz o mundo, ou seja, cosmos, a palavra mundo, cosmos, sistema mundial jaz do maligno. Esse sistema aqui é um sistema falido, o sistema humano falido. Vai ter um momento que vai cessar e vai começar o reino de Jesus. Depois do reino do anticristo, que vai ser derrotado, reino de Cristo, com os seus fiéis. Mas tudo isso não teria sentido se ele não tivesse ressuscitado. Então, pastor, qual a diferença dos budistas, dos islâmicos? A verdade, irmãos, é que todas as religiões são baseadas em histórias, em conto de carochinha. Se você vê o islamismo, se você pesquisar o islamismo, tem centenas de erros históricos. O Maomé lá, que produziu tudo isso aí, era uma pessoa não muito culta. Então ele não teve nem a capacidade de escrever coisa, mesmo inspirado pelo inimigo, de escrever exatidões históricas como que é a Bíblia. Então você vai ver erros graves, mas de tudo, ele morreu e continua morto. Buda morreu e continua morto. E os deuses hinduístas morreram, os seres humanos que representaram os profetas morreram e continuaram mortos. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está entre nós e virá nos salvar. Naquele dia que nós olharemos para o céu e seremos resgatados, levados às alturas. Esses homens morreram por causa disso, irmãos. O apóstolo Paulo foi um desses. Camarada perseguidor de cristão. Quando ele ficou sabendo que havia cristianismo, ele falou assim, não, esses caras estão loucos. Eu vou perseguir, esses caras são um perigo para a fé judaica. E começou a perseguir. Judeu, ele era fariseu, filho de fariseu. Ele era fariseu e filho de fariseu.
Ele tinha cidadania romana, por isso que ele era protegido juridicamente em todo lugar que na época imperava o Império Romano. Extremamente estudado, ele disse assim, ele falava latim, ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava hebraico. Espanhol, que era um latim um pouco diferente. Ele ia para a Espanha. Então você vai ver lá os relatos, as viagens, indo para todo lugar, abrindo igrejas, irmão. Uma pessoa que vai assim, abrir igreja, pregando o evangelho, fala a língua. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um camarada, um dos rabinos mais proeminentes da época. Judeu de judeu, extremamente inteligente, zeloso pela doutrina judaica. Perseguidor de cristãos por causa disso. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se rende e passa a ser um grande pregador. E foi o maior missionário, o primeiro grande missionário que espalhou o evangelho por toda a face da terra inteligente da época. Só isso, só a conversão de Paulo já é suficiente para saber, porque isso é uma prova, porque não existe doutrina nenhuma que eu conheça que transforma pessoas como o evangelho transforma. Aqui nós temos prova disso. Teve uma época que alguém falou assim, pastor, mas a nossa igreja só tem ex-tudo, ex-bandido, ex-drogado, ex-corintiano, tudo quanto é tipo de... E como que Deus transforma as pessoas? Verdade. O evangelho transforma as pessoas. Pessoas que roubavam, pessoas que mentiam, pessoas que enganavam, pessoas que eram drogadas, que eram viciadas em tudo quanto é coisa ruim, hoje vivem em paz, são dóceis, são amorosos, são preocupados com a salvação de outras pessoas, são respeitosos, constroem suas famílias com ordem, acatam conselhos. Eu aconselho, na minha atividade pastoral, eu aconselho casais, eu aconselho os irmãos. As pessoas vêm com problemas, tal, e você conversa, a pessoa olha nos seus olhos e fala assim, amém, pastor, amém. E não é só amém, tudo bem, continua, não. Ouve e fala assim, isso é coerente, isso está na palavra, isso tem a coerência, e passa a mudar, devagar, não é assim, não é de uma hora para outra, mas acata. Porque o evangelho ele tem esse poder de transformar pessoas. Paulo um assassino em alguém que apanhava, irmão. O apóstolo Paulo entrava na cidade, tomava um couro. A Bíblia diz que teve momentos que ele saiu desmaiado. Teve cidade que ele saiu desmaiado. Aí quando ele chegava fora, se recuperava, ele perguntava, e aí Deus? Tal, volta e prega de novo. Mesmo, e pregava, e apanhava de novo. Era assim, irmãos. Tinha vezes que ele ia para Antioquia, que era a base missionária dele. E ele ia lá, eu falo para a pastora, assim, ele ia lá para colar os ossos, para fechar, para costurar as feridas, e depois voltava de novo, até pegarem ele, prenderem ele. Aí não adiantava, porque mesmo dentro da cadeia, ele escrevia, boa parte das cartas paulinas foram escritas na prisão. E lá ele evangelizava carcereiro, maravilhoso, homem de Deus. E quando, na hora que foi assassinado, foi decapitado. A morte de Paulo foi por decapitação. E ele até o último minuto, ele diz assim, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse era o apóstolo Paulo. Pastor, isso foi naquela época. Não, irmãos, hoje, milhares de pessoas, cristãos, morrem. Nós vivemos uma realidade no Brasil que você não entende. Aqui é tranquilo, aqui você pode pregar o evangelho, mas tem lugar no mundo. Não será sempre assim aqui, viu, irmãos? Presta atenção. Tem lugar hoje no mundo onde é proibido pregar o evangelho, onde pessoas morrem, muitas pessoas morrem. Janela 1040, quem já ouviu falar? Tem regiões do mundo em que você declarar que você é cristão, isso dá direito das autoridades virem e porem fogo na tua casa, e pôr fogo em você, sua família, os filhos. Que eles acreditam que eles estão certos. Os radicais. Aí nós vimos
que aconteceu esses dias em Israel. Aquelas pessoas que entraram lá e mataram, como se aquelas pessoas não fossem pessoas. Porque eles acreditam que não são. Quem não é, a religião deles, eles não têm esse amor que o cristão tem por todos. Nós amamos, porque o amor do Pai está em nós. Faz parte da doutrina daquilo que nos alcançou, amarmos as pessoas. Pastor, será que não tem outro meio para uma pessoa ficar bem, a não ser Jesus? Não, não tem, irmãos. Você pode andar corretamente, ser um cumpridor da lei, e é só isso que vai acontecer, vai morrer no engano, e vai estar junto com todos aqueles que negaram a Cristo. Porque somente Jesus nasceu, somente Ele ressuscitou. Mas, pastor, não tem uma forma de um homem só simplesmente procurar uma vida boa? E alguns falam, né, jogam essa serpente em cima da mesa, né? Mas se Deus é bom, então por quê, né? Se Ele é bom, Ele deveria aceitar os maometanos, aceitar os idólatras, aceitar todo mundo, porque se Ele fosse uma pessoa boa, não, Ele não fosse, Ele é bom, Ele é amor. Mas se Ele fosse, então Ele não deveria aceitar a todos, venham todos. Não, irmãos, Ele aceita, para ter uma assim, Ele aceita você da forma que você é. Mas Ele quer te transformar. E se você se deixar transformar por Ele, você será transformado, nós seremos transformados. Eu vivo um processo desde a minha conversão. Todo dia eu sou massacrado pela verdade, ela está diante de mim e vai me transformando segundo a imagem do Senhor. E eu quero encerrar contando essa ilustração. Porque as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, mas Ele é bom mesmo? Se Ele é bom, Ele não deveria aceitar alguém que não é cristão? Aceitar mesmo a ponto de salvar alguém que não quer saber de Jesus, salvar sem Jesus? Então, irmãos, Ele é bom. Fala para o irmão assim, Deus é bom. E também? Bom, misericordioso e justo. A bondade e a misericórdia dele salva o pecador. E a justiça e a correção dele condena o pecador não arrependido e que não entregou sua vida à morte de Cristo. Para explicar melhor, vou contar uma história que nunca mais você vai esquecer. E você vai repetir isso aí para os seus filhos e netos. Não sei se todos sabem que nos Estados Unidos, a lei, nos Estados Unidos, em muitos locais, muitas cidades, é uma lei extremamente ágil. Às vezes a pessoa é pega pelo guarda, pelo policial, ela é levada para a delegacia, lá já tem um juiz, é levado para um lugar, um tribunal, já tem um juiz que ele já julga, já estabelece uma sentença, uma multa, uma prisão de alguns dias, e a pessoa é julgada, ela tem uma oportunidade de ter um defensor público, e ela é julgada e ela condenada ou absolvida. E uma garota estava dirigindo, provocou um acidente, bateu, estava sem a documentação e ela foi pega e levada para o juiz. E o juiz viu o caso, perguntou para ela tudo o que estava acontecendo e perguntou assim, você fez tal coisa, você bateu, você destruiu propriedade particular, você fez isso mesmo? Ela falou, fiz. Você estava sem documento? Estava, que eu estava doida, estava chateada, e eu fui lá e bati, estava bêbada também, e aconteceu isso. Aí o juiz disse assim para ela, a tua sentença é pagar uma multa de, acho que $20 mil. Ou cadeia.
Aí ela ficou assim, olhando para ele, assim, sem saber o que fazer. Aí ele chegou, se levantou, tirou a toga, desceu, pegou um talão de cheque e fez o cheque e deu para o funcionário público. Quem era esse homem? Era o pai dela. O que ele fez? Ele condenou ela. Porque na posição de juiz, se ele absolvesse ela, ele estaria sendo injusto. Mas como pai, usando de misericórdia, ele foi lá e pagou o preço da liberdade dela, o lutron, o preço da liberdade, o resgate. Foi assim, irmãos. Nós pecamos. E como culpados, nós merecíamos a morte. Merecíamos a distância, merecíamos a condenação. Mas o Pai, com grande misericórdia, teve essa misericórdia e nos dar a Ele mesmo, uma pessoa da Trindade, vir como um homem. E começou a sofrer desde a barriga da mãe. Porque desde que Maria ficou grávida, já começou a tensão, por toda a circunstância que ela ficou grávida. E a perseguição, Herodes perseguindo, crescendo, os próprios parentes, irmãos de sangue, filhos de Maria, não reconheciam ele como Messias, não reconheciam. Depois reconheceram, mas não reconheciam. Nazaré, onde ele cresceu, não fez milagres, porque as pessoas viam ele como alguém. Esse Senhor que morreu, ressuscitou, derramou o seu sangue e pagou o nosso resgate. Então o nosso Deus, Ele é justo, amém? Mas Ele também é misericordioso e Pai. Então agora nós podemos chamar Ele de Pai. Pai, o Senhor pagou o meu pecado. Mas vai ter um dia que Ele vai se apresentar como juiz, novamente. E nesse dia, Ele vai colocar a toga, o cetro de ferro. E nesse dia, aquele que não for inocente não será, aquele que for culpado não será tido como inocente. Esse é o tempo que nós temos para crer nesse Deus maravilhoso, chamado Jesus. Nesse que é o único Deus do universo, chamado Jesus. A Ele nós nos prostramos. E nesse momento, grande parte dos irmãos dessa igreja estão viajando, estão com seus parentes, estão indo para ficar perto dos seus avós, dos seus conhecidos, por isso que não vieram tantas pessoas. E uma coisa que eu tenho aconselhado todos os anos, e eu aconselho a vocês, que vocês apresentem, que nós apresentemos esse Cristo verdadeiro em todos os locais que nós tivermos. Você vai estar nas festas, você vai estar lá o seu tio enchendo a cara, falando besteira, vai estar o outro lá, muitas vezes chorando, sentindo saudade de alguém que morreu esse ano e está com o coração partido. Nossa posição, irmãos, é como Jesus, entrar nos locais, abençoar as pessoas, curar as pessoas, orar pelas pessoas. Não perca a oportunidade de orar, irmão. Não perca a oportunidade de falar antes da ceia, antes de todo mundo comer, fala assim, eu posso fazer uma oração? Lembrar do aniversariante. Mas como assim aniversariante? Assim, é lembrar de Jesus, que nós comemoramos. Natal é nascimento. A palavra Natal é nascimento. E você vai ver, você vai perceber que depois, se você fizer uma oração de crente mesmo, você vai perceber que muita gente vai estar com um cisco no olho depois. Porque é emocionante ouvir um cristão falando com o Pai. Que nós temos intimidade com o Pai, que nós estamos acostumados a falar com o Pai. Então hoje nós comemoramos, juntamente com o mundo todo. O mundo enche as casas de luzinhas, eu coloquei luzinhas na minha casa, lembrando que Jesus é a luz do mundo. Mas Ele é a verdadeira luz, Ele é aquele que as trevas não entenderam, as trevas o rejeitaram, mas nós somos o povo
pela misericórdia de Deus. Não somos mais inteligentes que ninguém, fomos alcançados soberanamente pela misericórdia. E hoje nós entendemos que Jesus é importante, Ele é o Rei dos Reis, amém?